encorajá-lo a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, para o versículo de número 9. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 2, para o versículo de número 9. Você pode acompanhar também aqui nos telões. Todavia, como está escrito, de novo, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você pode olhar para frente, vamos ler na versão NVI, esse texto todos juntos, vamos lá? Olha para o telão na frente, você também, vamos ler juntos? Todavia, amém? Amém. Vamos orar. Sim, Senhor, essa é a tua linda e maravilhosa, inspirada, infalível palavra. E ela nos fala dos teus planos, das tuas promessas para os teus filhos amados. Pai, agora eu peço que o teu Espírito Santo conduza esta palavra, trazendo espírito de sabedoria e de revelação, de entendimento. Abre os nossos olhos espirituais e dá entendimento ao nosso coração. E na tua autoridade, Senhor Jesus, eu repreendo todo espírito contrário, toda ação maligna. E que, meu Deus, o inimigo fique cego, surdo e mudo só de olhar para este lugar. Porque neste lugar a glória do Senhor se manifesta. Nós te louvamos por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor irá fazer. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Diga amém. O tema de hoje, nós queremos entrar de cara nessa palavra com o tema Profetizando 2018. Diga isso, vamos lá? Diga de novo. Profetizando. Na verdade, o pregador de hoje seria o meu discipulador amado, pastor Odilon Vergara. Ele está conosco. A gente sempre traz ele nessa época do ano e a gente procura honrá-lo. Mas ele ontem perdeu uma membro fundadora da igreja e ele me ligou à tarde já para dizer que ele precisava ficar para fazer aquele velório. É a mãe de um homem que já trabalhou muito aqui conosco nos Face a Face. Nos ajudou muito, muito. A mãe do Josi, que é um dos fundadores da igreja Shalom, e a mãe dele era fundadora. Ele falou, pastor, eu preciso ficar. Dá o meu abraço para a igreja e diga que eu precisei ficar. E eu falei, claro, está mais que entendido. Daí eu corri para fazer um pouco essa palavra, e já preguei de manhã. O David acabou de pregar agora há pouco, no culto das 17, e vou repartir essa palavra com você. E olha, essa palavra tem algo que pode mudar a história da sua vida. Não porque eu vou pregar, não, absolutamente não, mas porque se trata de princípios. Princípios da palavra de Deus. Diga amém? Então vamos lá, diga profetizando 2018. O texto que lemos, coloca mais uma vez. O texto diz para a gente, olho nenhum viu. Nenhum olho. Ouvido nenhum ouviu. E o texto diz mais, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem alguém aí que ama Jesus? Tem alguém que ama o Senhor apaixonadamente? Tem alguém que ama o Senhor de todo o coração mesmo? Pois bem, Deus diz, eu tenho para você preparado as coisas que os olhos humanos nunca ouviram, que os ouvidos humanos nunca ouviram, e que mente nenhuma imaginou. Deus tem preparado para você, sabe por quê? Porque Ele te ama e porque você o ama. Nós estamos começando amanhã esses 12 dias de oração. Nós sempre fazemos os 12 dias de oração de 1 a 12 de janeiro. Mas eu percebi que isso cansava a equipe, e até porque metade da equipe de pastores sai de férias na primeira quinzena de janeiro.
E acaba cansando a metade que fica, e a gente acaba começando e cansando também você no começo do ano. Então, nós tomamos a decisão de que, a partir desse ano, a gente iria fazer diferente. E por isso nós vamos começar amanhã os 12 dias de oração profetizando o novo ano. Diga comigo, profetizando 2018. Então, de 11 a 22, às 6h30 da manhã, aqui nesse prédio, às 6h30 da manhã, e não é um culto de pregação, com louvor, é um culto de oração. E nós não podemos fazer, talvez, tantas coisas por você, mas nós podemos profetizar. E nós vamos profetizar que Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Diga amém. Porque nós entendemos, pelo Espírito do Senhor, que é chegado um tempo de vivermos uma vida extraordinária em Cristo. Uma vida que manifeste mais a graça, mais o perdão, o amor, a alegria, o favor de Deus, e que manifeste também o poder do Espírito Santo. Diga amém. O nosso Pai Celeste quer tomar você pela mão, meu irmão, e levá-lo a pensar grande. Diga, pensar grande. Levar você a sonhar grande, a ter uma grande visão. Isso para que você possa marcar a história da sua geração, da nossa geração, cumprindo o propósito eterno que causou a tua existência. Você não existe por acaso. E Deus não te salvou por acaso. Na verdade, você existe por causa de um propósito eterno de Deus. E você foi salvo por causa do propósito de Deus. E porque Deus tem um propósito, Ele quer que você viva esse propósito. Porque se você viver fora do propósito, no último dia, quando você se apresentar diante do tribunal de Cristo, eu quero te dizer, você vai chorar bastante quando você olhar o propósito de Deus e a vida que você viveu. O grande problema é a dicotomia entre o propósito de Deus e a vida que levamos como cristãos. E Deus quer nos alinhar para a gente possa viver o propósito dEle. Diga amém. As promessas de Deus que foram escritas e estão aqui nesse livro, são milhares delas. Mais de 8.000 promessas aqui. E mais de 4.000 dessas promessas são para o povo de Deus viver aqui e agora, nesse tempo presente. Diga amém. E Deus quer que você tome posse dessas promessas e que você comece a declarar as promessas em fé. Veja bem, o Deus eterno que se assenta no trono do céu estabeleceu o propósito de uma vida extraordinária para você. Deus não quer você como um mendigo, de forma alguma. Ele tem uma vida extraordinária para você. Ele é um pai amoroso e Ele tem grande prazer em abençoar os seus filhos amados. Posso ouvir um amém? Então, vamos lá. Para que você tenha um ano novo, muito abençoado, é preciso, em primeiro lugar, diga comigo, alinhamento com o céu. Diga de novo, alinhamento com o céu. Porque o problema é, talvez, se eu perguntar aqui, quantos querem ser abençoados? Todos vão levantar a mão. Mas se eu fizer uma segunda pergunta, quantos estão alinhados com o céu? Aí, talvez não vamos ter tantas mãos levantadas. Porque alinhamento com a terra, todo mundo está vivendo. Dá uma olhada na sua agenda. É mais de terra a terra do que qualquer coisa do céu para a terra. Alinhamento com a terra, sabe o que traz? Confusão, religiosidade e morte espiritual. Mas alinhamento com o céu traz a vida de Deus, milagres extraordinários e traz avivamento. Diga amém. Então, para viver o que Deus tem preparado para você, você primeiramente precisa alinhar a sua mente com a mente de Cristo. Diga, alinhar a minha mente. Coloca a mão assim, diga, alinhar a minha mente com a mente de Cristo. Diga bonito, alinhar a minha mente com a mente de Cristo. Amém? Quantos salvos nós temos aqui hoje, nascidos de novo em Cristo Jesus? E se você não levantou a mão, você está perdido. Então, entrega a sua vida a Jesus hoje. Vou perguntar de novo, quantos salvos nós temos aqui hoje? Selados com o Espírito Santo. Se você é um salvo selado com o Espírito Santo, deixa eu te dar uma notícia. Você já tem a mente de Cristo. Ela já foi enxertada em você. 1 Coríntios, capítulo 2, primeira carta de Paulo, à igreja de Corinto, capítulo 2, verso 16, está escrito assim na parte B. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se você é nascido de novo, diga, eu tenho a mente de Cristo.
E isso é verdade, você só precisa concordar com a palavra de Deus, porque se você não concordar é incredulidade. Filipenses capítulo 2, verso 5, está escrito assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Agora, você só vai ter a atitude de Cristo Jesus se você tiver a mente de Cristo. A mente humana vai te conduzir para uma série de pecados, para a cobiça, para a inveja e para uma série de outras coisas. Mas a mente de Cristo vai alinhar você com o céu. Diga amém. E aí, meu querido, se você quer ter mesmo a mente de Cristo e viver com uma mente renovada, restaurada, você vai precisar colocar um filtro na sua mente. Fala, colocar um filtro na mente. Para que serve o filtro? É básico, né? Se for de água, para tirar as impurezas da água, certo? Tirar as impurezas, a sujeira. Toma uma água sem filtrar, aqui a coisa complica, né? Daqui um pouco você pode pegar uma série de coisas. Mas o filtro serve exatamente para filtrar. Tem filtro de água, filtro de ar, filtro para tirar a poluição, tem uma série de coisas. Até nos carros modernos tem também. Mas olha para Filipenses 4:8. Filipenses capítulo 4, verso 8. Ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que é puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e diz, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Deixa eu dizer você, o apóstolo Paulo está dizendo, irmão, o que deve ocupar a sua mente é o que é verdadeiro, o que é puro, o que é justo, o que é santo, o que é amável, o que é louvável, o que for excelente, pensamentos nobres. É isso que ele está dizendo. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo entendia uma coisa, olha para mim, que talvez você não entenda. E talvez é por isso que você ainda está sendo massacrado. Deixa eu te falar uma coisa, sua mente é um campo de batalhas. Vou repetir, acreditando ou não, sua mente é um campo de batalhas. Batalhas espirituais. Todo dia a sua mente é disputada. Todo dia. Porque quem dominar a mente de um homem, de uma mulher, quem dominar a mente de uma pessoa, domina a pessoa toda. Amém? Vocês estão entendendo? Sua mente é um campo de batalhas. E sabe, se o diabo dominar a sua mente, ele te possuirá. Se ele dominar seus pensamentos, no mínimo ele vai te levar para alguns pecados gravíssimos. Quando Caim estava pensando em matar Abel, seu irmão, Deus desceu e chegou até ele e disse, você está com pensamentos maus. Está em Gênesis, capítulo 4, de 4 em diante. Você está com pensamentos maus. E Deus disse, olha, por causa disso o pecado está na porta. E Deus disse, mas sobre o pecado você deve dominar. Ou seja, Deus está dizendo, Caim, domine a sua mente. Domine os seus pensamentos, ou esses pensamentos malignos te dominarão. O pecado de um homem, muitas vezes, nasce nos olhos, mas passa pela mente, depois pela boca, e por último, você vai para a prática do pecado. Você olha para uma mulher, por exemplo, e se ela não é a tua esposa, se você se sente atraído por ela, o pecado já vai entrar pelos olhos, mas ele vai pela mente, e você começa a imaginar. E se você já começa a florear um caso com essa pessoa, você já está em adultério. Foi Jesus quem disse, se você olhar e cobiçar, já adulterou. Entende? Quem dominar a sua mente, te dominará. E eu te pergunto, o que está dominando a sua mente? Só tem três situações que a sua mente pode estar sendo dominada. Ou ela pode ser dominada pelo demônio, ou ela pode ser dominada pela tua velha natureza, que é a tua carne, e a sua carne nunca melhora, e a nossa carne todo dia nos leva a um passo da queda. Ou então, em primeiro lugar, o demônio ou a sua própria carne, a velha natureza, ou o Espírito Santo. Agora, se eu fosse você, definitivamente consagraria a sua mente ao Espírito Santo.
Porque é o Espírito Santo quem gera em você a mente de Cristo, a consciência de Cristo, a visão de Cristo, e que te leva a falar as palavras de Cristo. Diga amém. Então entenda, sua mente é um campo de batalha, todo dia. Não é que você batalhou hoje e venceu. Hoje eu venci, eu fui à igreja, eu estive no culto. Graças a Deus foi uma vitória, mas amanhã tem que vencer de novo. Amanhã novamente vão vir pensamentos de corrupção, pensamentos pecaminosos, pensamentos diabólicos, às vezes pensamentos de suicídio, pensamentos de depressão, pensamentos de doença, pensamentos de falência, pensamentos de morte. E todos os dias você tem que vencer. Por isso que o Paulo diz, deixa o versículo de novo: pense no que é verdadeiro, pense no que é santo, pense no que é nobre, pense no que é justo, pense naquilo que é excelente, pense naquilo que glorifique a Deus. Coloca a mão na sua cabeça assim. Diga: eu rejeito. Diga bonito: eu rejeito todo pensamento de morte, de depressão, de medo, de dúvida, de falta de fé, todo pensamento maligno, eu rejeito definitivamente, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Diga amém. Talvez todos os dias você vai ter que falar isso. Como é que eu sei que a mente é disputada? Eu sei primeiro porque a Bíblia diz. E depois eu sei porque eu sou tão humano quanto você. Quando eu estava com câncer, lá há 15 anos atrás, de vez em quando o diabo tentava soprar uns pensamentos. Porque ele queria me matar. Eu lembro que um dia eu estava lá no apartamento. E eu estava vendo uma fase bem crítica da quimioterapia. Eu não fiz cirurgia, mas eu sou curado de câncer, acho que você sabe disso. Foi aqui na rinofaringe. E eu lembro que um dia eu estava lá, numa época que eu estava sem dormir, soluçando bastante, 10 dias e 11 noites sem dormir, de repente veio aquele pensamento. Cara, olha como é que o diabo chegou. Um demônio assim de nada. Cara, você está sofrendo muito. Pula por essa janela. Acaba com isso. Eu morava no 12º andar de um prédio aqui no centro de Marília. Olha o pensamento. Você pensa que é sua carne? Era o diabo purinho, com o seu enviado ali. Cara, olha o pensamento. Você está sofrendo demais, pula pela janela, acaba com isso. Sabe o que eu fiz? Falei alto: sai, Satanás. Eu te repreendo em nome de Jesus. Amém? Então, alguns pensamentos, às vezes, vêm à sua mente. Às vezes, ele vem na primeira pessoa do singular para te confundir, você nem percebe. Porque ele quer te dominar. E quando ele te vence na primeira pessoa do singular, ele ataca na segunda pessoa. Como é que é um pensamento pecaminoso na primeira pessoa do singular? Eu sou isso. Eu sou assim. Ele vai usando eu. E são setas do inferno. E se você não percebe, daqui a um pouco você pensa que é a sua identidade. Não é a sua identidade. É uma seta do inferno que quer te dominar. Por isso, quando você coloca o filtro de Filipenses 4:8, você vence. Diga amém. Quem quer andar em vitória na mente? Amém? Por isso que o primeiro ponto, que foi bem claro, é você alinhar com o céu. Diga alinhamento com o céu. Se você quer ter alinhamento com o céu, primeiramente alinha sua mente com a mente de Cristo. Segunda coisa, você precisa ter uma visão exponencial, porque a visão de Deus é exponencial. Diga amém. Diga alinhar a minha visão. Diga alinhar a minha visão com a visão de Cristo. Diga amém. Aí, sabe de uma coisa? Outro problema é a visão. Porque talvez você está olhando para baixo. Talvez você está... Brincadeirinha. Talvez você está apenas sendo palmeirense. Acima do Palmeiras é o porco não olha para cima. Tem que mudar esse símbolo. Aí vai ganhar, né? Mas se for corintiano, aí complica ainda mais.
Mas aqui a gente faz libertação para todo mundo, fica todo mundo livre. Esquece essa parte, é brincadeira. Agora presta atenção, Deus quer que você levante os olhos. E que você veja o que Ele vê. Que você enxergue como Ele enxerga. Porque a tua visão será o teu limite. Você quer um ano abençoado, mas você só irá nesse novo ano até onde a tua visão te levar. Você vai conquistar aquilo que você conseguir visualizar. Como você se enxergar é o que vai acontecer. Mas se você tiver a visão de Cristo e começar a se ver como Ele te vê, você vai romper em fé. Posso ouvir um amém de um povo alegre, feliz, que louva Jesus? Eu gosto de pensar numa visão que Deus deu a Abraão. Deus deu a Abraão. Há 4.000 anos atrás, Deus deu a Abraão uma visão que os coaches modernos ficariam de boca aberta com a visão que Deus deu a Abraão. Hoje nas empresas é comum se falar de visão, missão, e aí a moda agora são os coaches de autoajuda, e as pessoas pagam alguns milhares de reais por um seminário de fim de semana de coach. Pode fazer, pode te ajudar, mas quer dizer uma coisa, Deus tem uma visão maior do que isso para a tua vida. Diga amém. Há 4.000 anos atrás, como eu disse, Deus deu uma visão a Abraão que os coaches modernos, os palestrantes de autoajuda ficariam envergonhados. Olha o que Deus diz. Deus chega para um homem que já está lá bem avançado em idade, que foi chamado aos 75 anos, que já está obedecendo o chamado há vários anos. Por favor, projete, meu querido. Gênesis capítulo 13, versos 14 a 16. E nesse texto, olha o que Deus diz. Olha o que Ele diz. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele. Olha o que Ele diz. Diga assim comigo, visão geográfica. Acorda, meu irmão, você não veio dormir. Essa cadeira não é boa para você dormir. Diga bonito, visão geográfica. Deus disse para Abraão ainda, de onde você está, faça assim com a mão comigo, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste e olhe para o oeste. Você esqueceu os 4 pontos cardeais, aquele que era básico lá? Onde tem confusão, não sabe para onde é que está o norte está para lá, rapaz. Ó, o norte, lá no norte do Brasil, faz assim, para lá. E Deus disse, olha para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste e olhe para o oeste. E sabe o que Deus diz? O que você conseguir visualizar, essa vai ser a terra que eu vou dar a você e a sua descendência. E Deus está dizendo, Abraão, eu estou te dando uma visão geográfica. Mas em seguida, Deus dá a Abraão uma visão exponencial. Olha o próximo versículo. Olha o próximo. Toda a terra que vê, eu daria a você e a sua descendência. Eu já falei. Olha aí, diga comigo agora. Visão exponencial. Diga de novo, visão exponencial. E aqui é muito mais que exponencial, mas eu estou usando a expressão exponencial. Deus diz para ele assim, olha para o pó da terra. Olha para o pó da terra, tornarei a tua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a tua descendência. E aqui Deus estava apontando não apenas para a descendência física de Abraão, mas para a descendência espiritual, que é a igreja de Jesus Cristo, o novo Israel. Diga amém. Diga visão exponencial. Sabe o que é uma visão exponencial? É muito simples. Por isso que eu falei que aqui é muito mais que exponencial. Digamos, pensa num número aí. Vamos pegar um número fácil. 10. O que é uma visão exponencial, ou um crescimento exponencial? É quando você pega e bota um 0 à direita do 10. Vira o quê? Diga 100. E se for 100, coloca um 0 à direita, vira o quê? E se for 7.000, vira o quê? Diga 70.000. A visão exponencial, você vai colocando um 0 à direita do que você quer atingir. Só que aqui foi muito mais. Ele diz, olha o pó da terra. Mas em Gênesis, capítulo 15, verso 5, Deus continua trabalhando a visão.
Você já vai entender isso. Abraão não tinha, claro, não tinha energia elétrica, lâmpada elétrica, 4.000 anos atrás. Eu fico imaginando uma daquelas noites bonitas, de lua bonita, sem nuvem no céu, e Deus diz, é hoje. E Deus fala, Abraão, vem aqui fora. E ele vai lá fora, e Deus falava com ele pessoalmente, como eu estou falando com você. E Deus diz assim para ele, olha para o céu. Fala para o teu vizinho assim, olha para o céu. Diga, olha para mim, diga visão infinita. Diga infinitamente mais. Eu vou voltar nessa frase no último ponto. E Deus diz assim para ele, olha, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode. E Deus diz, assim será a tua descendência. Deus está falando isso para um cara já de 90 anos. Um homem de cerca de 90 anos de idade, e que ainda não era pai. E Deus está dizendo, vou tornar a tua descendência como as estrelas. E sabe o que está no verso 6? O verso 6 é o que é importante. Diz assim, e Abraão creu na palavra de Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu, e você crê, meu irmão? Você crê na palavra que você está ouvindo? Sua visão será o seu limite. Agora preste atenção no quarto nível da visão. Se você não prestar atenção em Gênesis 17:5, preste atenção no que Deus está trabalhando agora. Deus trabalhou a visão geográfica, Deus trabalhou a visão do pó da terra, Deus trabalhou a visão do céu, das estrelas, e agora Deus tem que trabalhar uma visão para dentro dele. Diga uma visão para dentro. Diga uma visão para dentro. É como você se vê. Aí está o segredo. Porque ele podia ter uma visão geográfica, uma visão do pó da terra, uma visão das estrelas. Mas se ele não se enxergasse como Deus o via, ele não faria nada para Deus. E aí Deus chega e diz, o seu nome não será mais, Deus está mudando o nome dele, não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão. Diga Abraão. Porque eu o constituí pai de muitas nações. Meu irmão, preste atenção nessa palavra. Deus pegou um H do nome Yahvé, que é o nome de Deus no hebraico, que é escrito com cinco, não são vogais, desculpe, consoantes. 4 consoantes. Deus pegou um H do Yahvé e jogou para o meio do nome de Abraão, que agora ficava no hebraico mais ou menos assim, Abraão, por causa da aliança. Mas o Deus dá logo o significado. Deus diz, eu fiz de você, estou fazendo de você um pai de muitas nações. Presta atenção, como é que você se vê? Quem conduz a sua visão? O diabo te massacra. O diabo te massacra. Ele quer que você se veja apenas da terra para a terra. Ele quer concentrar os teus olhos apenas nos teus problemas. Ele quer concentrar os teus olhos apenas nas tuas quedas, nos teus fracassos. Ele quer concentrar os teus olhos apenas naquilo que os teus olhos físicos podem ver. Mas Deus te chama para uma visão exponencial. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Como você se vê, vai definir como vai ser o próximo ano. Agora eu te convido a tirar as lentes naturais e colocar as lentes de Jesus. E começar a ver você mesmo pela ótica de Jesus. Eu vou te dizer algumas coisas como Jesus te vê. Primeiro, Jesus vê você como alguém que vale mais do que o mundo inteiro. Você é valoroso, precioso, excelente aos olhos de Deus, porque senão Ele não teria morrido na cruz em teu lugar.
Jesus te vê como um discípulo amado que tem potencial e no poder do Espírito Santo pode marcar essa geração com um poderoso avivamento gerado no céu e operado na terra pelo Espírito Santo. Portanto, para de se ver como um fracassado. Você não é um fracasso. Você não é um erro. Você é um grande acerto de Deus. Você é filho de Deus. Você é muito amado por Deus. Diga amém. Se você quer viver mesmo alinhado com o céu, você precisa ter objetivos nobres. Diga objetivos nobres. E objetivos nobres não são aquilo que se faz só para você, mas que você faz para a glória de Deus. Você precisa ter compromisso com a missão que Jesus começou. Você tem que chegar e dizer: a missão que Jesus começou é minha missão de vida, não importa a sua profissão. Você tem a sua profissão para o seu sustento da tua casa. Você tem a sua profissão para você prosperar, mas faça da sua profissão o seu púlpito. Diga amém. Seu lugar de pregação e de testemunho, diga amém. Uma vez eu fui numa médica muito famosa, indicada por uma pessoa que hoje já indiquei essa médica a muita gente, lá em São Paulo. Uma médica famosíssima. Ela é presidente do Conselho do Instituto Brasileiro de Avanços em Pesquisas Oncológicas. Presidente do Instituto de Avanços em Pesquisa Oncológica para a América Latina. Ela ajuda e dá assessoria para médicos na Europa, na Itália, na França e em outros lugares. Uma médica muito famosa. Uma NICEI muito querida. Preste atenção nisso. Eu estava na fase final do tratamento e eu fui indicado para ir nessa médica. O instituto dela fica ali na mesma rua do Sírio-Libanês, bem próximo, em São Paulo, capital. E aí cheguei lá, primeiramente você passa por uma enfermeira, depois por uma médica auxiliar, depois é que você chega para essa médica. E aí ela olhou minha ficha e ficamos 1 hora conversando. Ela, claro, apresentando uma série de coisas, olhando todos os exames. Sabe o que essa médica fez? Presta atenção aí, tem vários médicos aqui no auditório. Olha, meus senhores médicos e médicas, sabe o que ela fez? Quando terminou de orar, quando terminou a consulta, e dela passar os exames que ela queria passar, ela disse assim: aqui eu tenho uma prática, eu oro pelos meus pacientes. E olhei para ela estava muito bem maquiada, bem bonita. E ela colocou a mão no ombro da minha esposa, Rosângela, e a outra mão no meu ombro. E falou: posso orar por vocês? Falei: claro que sim. Eu não tinha dito a ela nem que eu era cristão, não tinha dito nada. Mas ela disse: eu oro pelos meus pacientes. Falei: pode orar sim. E essa médica, e por que eu falei que ela estava bem maquiada, bem bonita? Primeiro que ela atende senadores, governadores, empresários ricos, e uma série de coisas assim. Uma série de pessoas assim. Ela começa a orar, e orar, e orar. E quando ela terminou de orar, eu olhei para o rosto dela, toda a maquiagem tinha derretido por causa das lágrimas. Ela orou chorando, chorando e chorando, como se ela fosse uma velha amiga minha e uma velha amiga de Rosângela, se fosse assim, da família. E era, porque é da família de Deus. Aí eu perguntei, ela: você frequenta alguma igreja? Ela falou: sim, eu frequento a Igreja Batista Morumbi. Aí eu me identifiquei e falei: eu sou pastor. E me tornei mesmo amigo dela. Mas eu nunca tinha visto um médico chorar assim. Foi a primeira e única vez no consultório. E aí, toda vez que eu ia lá, a cada 4 meses eu fazia isso, durante 4, 5 anos. Era a mesma rotina. Terminava uma consulta e vinha a oração. Por isso que eu disse: faça do seu consultório, do seu escritório, do seu trabalho, o seu púlpito. Amém, amados? Seu lugar de testemunho. Isso é viver para cumprir a missão que Jesus começou. Agora diga assim: alinhar o meu coração. Diga bonito: alinhar o meu coração com o coração de Deus. Levanta sua mão bem alta, diga assim: Senhor Deus, derrama o teu coração sobre o meu coração, e eu derramarei
o teu coração em palavras diante das pessoas. Amém? Isso é ser profeta. É receber o coração de Deus derramado em você e liberar o coração de Deus derramado em palavras sobre as pessoas. Esse é o verdadeiro ministério profético. Agora, escute isso. Escute isso. Você não pode tornar-se a pessoa que Deus planejou que você fosse, se você continuar sendo quem você é. Vocês estão entendendo? Vou repetir. Você não pode tornar-se a pessoa que Deus planejou que você fosse, se você continuar sendo quem você é, agindo como sempre agiu, mantendo a mesma rotina, mantendo a mesma agenda. Se você fizer o que você fez esse ano, em 2018, você vai colher no máximo o que você colheu esse ano ou não vai colher. Portanto, se você quer um ano sobrenatural, saia da sua rotina, mude a sua agenda, saia da sua zona de conforto. Você quer um ano sobrenatural, comece a fazer o que você nunca fez antes. Comece a orar como nunca antes. Comece a ler a Bíblia como nunca antes. Comece a clamar como nunca antes. A adorar como nunca antes. Alinhe sua mente com o céu, com as promessas de Deus. Viva a cultura do céu na terra. Viva os valores do céu. Deixa eu te falar uma coisa. O problema é que você vem para a igreja cristã e você se converte. Mas a mentalidade do velho homem continua. Mentalidade continua. Bota a mão na cabeça assim. Vamos fazer uma sessão, não é de descarrego não. Brinquei com você. Não liga não. Coloque a mão sobre a cabeça. Diga assim. Diga assim, a mentalidade de escravo, de dúvidas, de fracasso, de derrota, de doenças, de depressão, de morte, de problemas. Diga, sai agora. Sai agora. Definitivamente. Está sepultada para sempre a mentalidade de morte, de fracasso e de doenças, de pobreza, de miséria. Está sepultada para sempre em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Agora lembra de uma coisa. O único e verdadeiro sucesso é aquele que aponta para Jesus Cristo. Cresça em todas as áreas, mas sempre tenha como alvo ser um imitador de Cristo Jesus. Tenha como alvo, como meta, como foco, ser alguém simplesmente parecido com Jesus. Diga amém. Se você se alinhar com o céu, se você vai se alinhar com o céu, significa que você vai ter que estar disposto a dar a Jesus os seus 5 pães e seus 2 peixinhos, para que Ele abençoe milhares de vidas. Amém, amados? Se você quer ver isso, coloque o que você é e o que você tem nas mãos dEle, e o milagre será com Ele. Diga amém. Agora levante sua mão direita bem alta e diga assim, alinhamento com o céu produz avivamento na terra, milagres extraordinários e a salvação de milhares de vidas. Diga de novo, alinhamento com o céu produz, diga bonito, alinhamento com o céu produz avivamento. Diga, na minha vida pessoal, na minha família, na igreja, na cidade e na nação. Tudo que eu quero ver é uma igreja que anda alinhada com o céu, sintonizada com o céu, vivendo os princípios, os valores e a cultura do céu na terra. Diga amém. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, você é chamado para falar a linguagem de Deus.
Se você tem a mente de Cristo, o que vai sair da sua boca? Se você tem a mente de Cristo, o que vai sair da sua boca? Vou repetir de novo, se você tem a mente de Cristo, o que vai sair da sua boca? As palavras de Cristo, diga as palavras de Cristo. Com todo respeito, sabe por quê? Tem muita gente, quando abre a boca, sai um monte de besteira, um monte de palavrão, sabe por quê? Primeiro, porque não tem a mente de Cristo. Porque se você tiver a mente de Cristo, quando você abrir a boca, vai sair as palavras de Cristo. Eu ia falar uma outra coisa, hoje eu vou segurar. Porque está cheio de gente que tem um monte de besteira na cabeça. E quando abre a boca, sai besteira. Às vezes eu vou conversar com pessoas no meu escritório, eu tenho que falar assim, ó, aqui não se fala palavrão. Você quer continuar conversando comigo? Para de falar palavrões. Porque às vezes já fui entender homens que é vergonhoso. Porque parece que de cada 10 palavras, 9 são palavrões. Toda hora soltam um palavrão, um palavrão, um palavrão. E alguns deles se dizem cristão. Como é que você pode dizer cristão? Se a sua boca é suja, se dela sai mentira, sai besteira. As suas palavras são um reflexo daquilo que habita a sua mente. Elas só demonstram de que tua mente está cheia. Se a tua mente está cheia de pornografia, vai sair pornografia pela sua boca. Se ela está cheia de corrupção, vai sair palavra de corrupção. Se ela está cheia de mentira, vai sair mentira. Está cheia de cristão que mente, e acha que isso é natural. Ei, se você é um mentiroso, seu pai é o diabo. Vou repetir, se você é um mentiroso, seu pai é o diabo. Não são palavras minhas, vai lá e fica zangado com Jesus. Coloca João 8,44. Os judeus, e Jesus falou isso para a gente religiosa. Jesus falou isso para os mestres da lei. Jesus falou isso para a gente que tinha bacharel em teologia, mestrado e doutorado na época. Jesus falou isso para professor de Bíblia. Gente que tinha Bíblia e não praticava, ensinava e não vivia. E Jesus disse, ó, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, os mentirosos são o quê? Diga, pode dizer, filho do diabo, não tem medo não. Tem algum mentiroso aqui? Não levanta a mão não. Se você quer viver o que Deus planejou, fale a palavra de Deus. Diga amém. Deus é sério naquilo que Ele diz. E Ele sempre cumpre o que promete. As promessas de Deus se cumprem no detalhe da vírgula. E se você quer viver um alinhamento, obedeça a Deus. Viva a sua palavra e dependa do Espírito Santo. Diga amém. Segundo lugar, eu vou bem rápido. Se você quer viver um ano extraordinário, deixa eu te dizer, número 2, o milagre está na sua boca. Levanta sua mão e diga, o milagre está na minha boca. Bom, se você tem a mente de Cristo, a sua boca vai proferir as palavras de Deus. Agora diga comigo de novo, diga assim, confessar é possuir. Diga, confessar é possuir. Ou seja, quando você confessa, você declara em fé, você vai viver o milagre. Agora, se você quer um ano abençoado, dias abençoados, fale somente o que é bom. Fale somente o que edifica. Fale somente o que constrói. Fale somente o que abençoa. Fale o que ministra graça. Efésios capítulo 4, verso 29, Efésios 4, 29 diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa, que promova a edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que te ouvem. Você quer um ano abençoado? Quantos querem mesmo um ano poderoso? Quantos querem?
Então, meu irmão, faça um compromisso consigo mesmo. Hoje, antes de sair por essas portas, faça um compromisso consigo mesmo de jamais falar palavras negativas, palavra de morte, palavra de derrota. Deixa eu te dizer uma coisa, o diabo só tem poder na sua vida quando você libera uma palavra que dá legalidade à ação dele. Eu estou olhando para um auditório bonito, lindo, maravilhoso, mas eu sei que nesse auditório e em casa, nos assistindo pela internet, tem pessoas doentes porque liberaram a ação do diabo na sua vida. Tem pessoas sofrendo, tem pessoas fracassadas, tem pessoas depressivas, porque com a sua boca começaram a falar a linguagem do diabo. Provérbios 18, 21. Por favor, coloque Provérbios 18, 21 na A, por gentileza. Provérbios capítulo 18, verso 21. Muda a versão. Leia comigo, vamos lá? A morte. Diga de novo, a morte e a vida estão no poder da língua. Ok? Para aí. A morte e a vida estão no poder da língua. Eu conheço muitas pessoas doentes, porque em vez de declarar a saúde, elas declaram a doença. Todo dia se levanta e diz, estou doente. Está cheio de cristão que só sabe cantar o cântico da galinha da Angola. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Você vai ficar fraco, é claro. Deixa eu dizer uma coisa. A morte e a vida estão no poder da língua. Sabe o que é uma depressão? A pessoa começa a ter pensamentos depressivos, sentimentos depressivos, aí começa a falar como depressivo e começa a agir como depressivo. Eu estou olhando para pessoas aqui que estão envelhecendo rapidamente, sabe por quê? Porque falam da velhice. Você olha no espelho e fala assim, estou ficando velho. É claro que você vai ficar velho. Mas você não precisa declarar. Por que você não declara a saúde de Cristo? Um dia desse eu estava num determinado lugar, com amigos meus. E de repente lá, nesse lugar que nós estávamos, em um grupo de pessoas, uma das pessoas falou assim, eu estou acabado. Eu falei, essa foi a última vez que você falou essa palavra. Você é um filho de Deus e nunca mais diga que você está acabado. Amém, irmãos? O diabo pega essa palavra e o demônio assim, diz assim, agora eu vou acabar com ele. Ele falou que está acabado. Pastor Nélio, que se tornou membro da igreja de volta hoje, ele já tinha trabalhado com a gente há vários anos atrás. Mas ele dizia uma frase que eu não sei se ele esqueceu. Mas você lembra da frase ainda? Como a gente cumprimentava, eu perguntava, Pastor Nélio, como é que você está? Ele dizia assim, como águia, só nas alturas. Sabe, você tem que ser assim. Aplauda Jesus. Meu querido, envelhecer é normal, mas você se tornar velho, dependente de remédio, sai dessa em nome de Jesus. Eu ainda jogo bola, ou pelo menos tento. Né, Jean? Pelo menos tenta lá. E alguns amigos, Jean, você não foi ontem, eu marquei gol ontem, tá vendo? Agora até contei aqui, é verdade. Não duvida não, porque... Aí o que acontece? Mas... Eu conheço alguns homens que estão jogando lá conosco, que têm 66, 67 anos, corre que nem um menino. Mas se eles ficassem dizendo, estou acabado, estou velho, estou com dor aqui, dor ali, dor acolá. Meu querido, a morte e a vida estão no poder da língua. Levante-se de manhã, olhe para o seu rosto e diga, bom dia, varão valoroso, cheio de fé e do Espírito Santo. Bom dia, você vai sair vencendo e para vencer. A morte e a vida estão no poder da língua. Quando você fala que já está morrendo ali, o cérebro nem manda mais comando para aquele lugar. Até teu cérebro começa a atrofiar. Não decoro mais, pastor Luciano. Bota o teu cérebro para trabalhar, para ver se você não decora. Não consigo mais. Estou ficando cego. É claro que você vai ficar cego, você está declarando. Em nome de Jesus, declare a bênção e a vida sobre a tua vida. Amém, amados?
Tome posse das promessas. Fale o que é bom. Declare em fé as promessas de Deus. Tome posse de cada uma delas para a sua vida. Tem um livreto que eu li há muitos anos atrás mesmo. Um livreto mesmo, da editora Vida. O título dele é Há Poder em Suas Palavras. O autor chama Don Gust, um autor americano. E ele fala que a mulher dele, depois de um parto difícil que ela teve, de algumas faltas de cálcio, ela contraiu uma doença muito séria. E as pernas dela se tornaram assim 2 ou quase 3 vezes maiores do que o normal, uma febre. E muitas coisas aconteciam. Isso, em outros lugares, a grosso modo, se chamava até elefantíase. Mas a mulher dele estava de cama. Já há muito tempo na cama. E um dia ele chega no Salmo de número 27. E quando ele lê o Salmo 27, verso 1. Salmo 27, 1 diz assim: o Senhor é minha luz e a minha salvação. O Senhor é a força da minha vida. Pode botar na muda a versão aí, por gentileza? Você pode ler comigo, igreja? Salmo 27, daí está no 127, mudou muito, hein? Aí, valeu. Você pode ler comigo, igreja? Vamos lá? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. Só essa frase. Só essa frase, diga de novo. O Senhor é a força da minha vida. Diga de novo. O Senhor é a força da minha vida. Levante a mão e diga: o Senhor é a força da minha vida. Quando o pastor D. Augusto chegou nesse versículo, ele começou a falar com a esposa: declara, o Senhor é a força da minha vida, o Senhor é a força da minha vida, o Senhor é a força da minha vida. E chega uma hora que ele deu um choque nela. Ele disse: o Senhor é a força da sua vida? Então, por esta palavra, levante-se e ande agora como uma mulher curada. E ela se levantou. E ela foi curada. Ele disse que ele viu as pernas dela murcharem ali na frente dele. Levanta a mão e diga assim: há poder em declarar a palavra de Deus. Agora eu te pergunto, se o Senhor é a força da tua vida, por que você está vivendo desse jeito? Se o Senhor é a força da tua vida, por que você está vivendo um cristianismo abaixo do padrão? Se o Senhor é a força da tua vida, por que você está dando lugar à doença, ao fracasso? Ei, não importa a tua origem, não importa o teu passado, importa se você confia na palavra de Deus. Porque as promessas de Deus se cumprem no detalhe da vírgula. Diga amém. Você foi criado para refletir a natureza e a glória de Deus. Você foi criado e salvo para realizar feitos notáveis nessa geração. Às vezes você fica limitando o poder do diabo com apenas alguns tipos de comportamento. Talvez você olha para o diabo e pensa só assim naquele que leva a pessoa para o álcool, para as drogas, para a prostituição, para o adultério, roubo, corrupção. Mas, na verdade, talvez ele está aprisionando você e você não está percebendo na sua mente. Usando as suas palavras contra você. Sabe aquilo que nos filmes americanos? E também quando um policial americano prende alguém, ele tem que dizer isso. Tudo que você disser vai ser usado contra você no tribunal. O diabo não tem poder de saber o que você pensa, mas quando você declara uma palavra, ele usa isso contra você. Sabe por quê? Ele quer te derrotar, para que você não viva a vida extraordinária que Deus estabeleceu para você. Na verdade, o que o diabo mais teme é que os discípulos de Jesus descubram quem Deus os criou para ser, quem Deus os chamou para ser. Pessoas extraordinárias, cheias do poder do Espírito Santo, pessoas cheias de sabedoria, pessoas cheias de graça, pessoas com autoridades espirituais, com habilidades naturais e espirituais, para realizar feitos notáveis e incomuns. Diga amém.
Se você olhar a vida dos discípulos, ex-pescadores, como Pedro, João e Tiago e outros, André, se você olhar para a vida deles, talvez você nem contrataria na sua empresa, mas Jesus os formou e os encheu com o Espírito Santo, e eles puderam viver uma vida extraordinária. Olha o livro de Atos, olha para os milagres que Pedro realizou em nome do Senhor. Olha para aquele coxo sendo curado, olha para tantas pessoas sendo curadas quando ele passava. Ele era um pescador, mas o que fez a diferença não foi a cultura religiosa, foi o poder do Espírito Santo. Diga amém. Amém. O cristianismo atual enfrenta descrédito. Descrédito. Mas o cristianismo do Novo Testamento, os apóstolos tinham dificuldade de ensinar para as pessoas algumas coisas, porque em alguns lugares os apóstolos foram confundidos como deuses ou semideuses. Por exemplo, lembrando mesmo a vida do apóstolo Pedro, se você olhar para ele, em Atos capítulo 10, você vai ver um coronel, uma espécie assim de coronel romano, que era comandante, um centurião romano, que ele comandava uma tropa no mínimo de 100 homens. E quando Pedro chega na casa dele, o comandante de um pequeno exército ajoelhou aos pés de Pedro. É claro que Pedro não aceitou. É claro que Pedro pegou pela mão e disse: eu sou homem como você. Mas eles olhavam, qual era a diferença? Por que um comandante que tinha poder para mandar matar quem ele quisesse, tinha poder, ele tinha homens às suas ordens, como é que esse homem chamado Cornélio se ajoelha aos pés de um pescador? É porque ele viu o poder do Espírito Santo na vida dele. A pergunta é: o que as pessoas estão vendo na sua vida? Paulo e Silas chegam numa cidade chamada Listra, e ele cura um coxo de nascença. E quando ele cura, os sacerdotes pagãos pegaram algumas ovelhas, alguns carneiros, e queriam fazer sacrifício, chamando Barnabé de Mercúrio e Paulo de Júpiter, e eles rasgam as suas roupas e dizem: não, nós somos homens como vocês, a diferença é que o Espírito de Deus habita em nós, a diferença é que a palavra de Deus é verdade na nossa boca. Mas hoje, qual é a credibilidade da maioria dos cristãos? É quase nenhuma, porque negocia igual aos mundanos, fala igual aos mundanos, pensa igual aos mundanos, tem a mesma visão de um mundano. A minha oração é que o Espírito Santo levante uma geração, como dos primeiros apóstolos. Diga amém. Em Atos 17:6, Paulo e Barnabé chegam numa cidade. Sabe qual foi o comentário? As autoridades entraram em pânico. O medo se apoderou dos religiosos, porque agora eles sabiam que o Deus verdadeiro tinha entrado na cidade através daqueles dois apóstolos. Sabe o que eles disseram? Olha a última frase. Eu quero ler na RA, diz assim: estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Eles sabiam que eles iam causar um alvoroço na cidade, uma revolução, não de guerra, não de armas, mas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que a nossa geração possa ver de novo o que Deus pode fazer com discípulos completamente consagrados a Jesus, que vivem na completa dependência do Espírito Santo. E por último, para a gente orar, creia no infinitamente mais. Se você quer um ano abençoado, quantos querem um ano abençoado? Vocês estão aqui ou não? Dá o teu melhor até o fim. Eu vou dar o meu melhor aqui. Dá o teu melhor. Ouvir a palavra e participar da palavra faz parte da adoração, faz parte do nosso amor, reflete o nosso coração onde ele está. Porque se você já olhou no relógio algumas vezes pensando assim: quando é que esse pregador vai acabar? Já mostra onde está o teu coração. E eu já te digo que não é nas coisas de Deus. Talvez você está pensando muito mais na pizza, na janta daqui um pouco, ou sei lá, em alguma outra coisa. Então seu coração já não está mais aqui. Mas eu espero que seu coração se mantenha em Deus, não somente no horário de culto, mas 24 horas por dia. Diga amém. Então diga bonito: creia no infinitamente mais. E aí eu estou pensando em Efésios capítulo 3, verso 20. Se você quer ter um ano abençoado, você vai ter que crer no infinitamente mais. Efésios 3, 20. Diz assim: aquele que é poderoso
Ele está falando, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Diga, Deus é poderoso. Levante sua mão e diga, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Infinitamente mais. Deus não se restringe ao teu pedido, Ele irá te surpreender. Apenas esteja com Ele. Esteja com Ele, seja um com Ele. Diga amém. Desde o Velho Testamento você vai vendo Deus realizando tantas coisas. Infinitamente mais. Eu poderia enumerar várias delas, mas o tempo não me permite, então vou apenas dizer alguma coisa, 2 versículos. Jeremias, por exemplo, 33:3. Deus diz, clama a mim, e eu responderei, lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Quantos querem infinitamente mais? Quantos querem? Segunda pergunta, quantos estão dispostos a pagar o preço da oração para viver o infinitamente mais? Porque clamor é oração. Porque uma coisa é querer, outra coisa é pagar o preço da oração. Você está aqui como fruto de oração. De homens que vieram antes de mim. Fruto de oração desse ministério. Porque logo que cheguei, a primeira coisa que nós fizemos foi 40 dias de jejum e oração. E no começo dos 40 dias, ia 60 pessoas. Estava bom para o tamanho da igreja. Depois 50, 40, 30, 20, 10. Só para baixar um pouco o som lá. Só um pouquinho, Dino. O Luiz Henrique já vai dar. Obrigado, Dino. Só baixa um pouquinho. Nós já vamos encerrar. E a 20, 10, mas nós prosseguimos. E a oração, pastores, naquela época, não era 6:30 da manhã, era 6 horas da manhã. E durante os 10 anos que se seguiram, todos os dias, 6 horas da manhã, todos os dias eu estava lá. Na 9 de julho. 6 horas da manhã. Tem dia que ia 8, ficava feliz da vida. Tem dia que ia 5, tem dia que ia 4. Tem dia que não ia ninguém, era só eu e o Senhor e eu. Mas mesmo assim eu me prostrava lá. E me jogava no chão e clamava, enche Marília do conhecimento da tua glória, como as águas cobrem o mar. Manda um avivamento, Senhor. Salva milhares de pessoas. E depois, graças a Deus, eu tive um companheiro fiel. Ele não faltava um dia. Muito fiel. E naquele período ele foi meu companheiro muitos, muitos dias, por vários anos. Mas nós estávamos ali clamando por grandes coisas. E você está aqui como fruto daquelas orações. Que você não viu, mas Deus viu. Diga amém. Salmo 2:8. Ele continua motivando a oração, ele diz, pede-me, e eu te darei as nações por herança. Diga amém. Em João 14:12, Jesus disse que nós faríamos obras maiores. Faríamos as obras que Ele fez. E outras maiores. Diga amém. Diga obras maiores. Eu quero concluir pensando numa palavra. Sabe por que você pode profetizar? Sabe por que você pode ter um ano poderoso? E não precisa esperar esse ano acabar para viver o mais de Deus. Deixa eu te dizer. João 3:34 tem uma palavra linda. E eu quero lançar sobre a tua vida hoje à noite. O diabo não quer que você saiba disso. Mas Deus quer. Diga amém. Diga glória a Deus. Eu não preciso te motivar, eu estou aqui para te encorajar, para você viver a palavra. Diga amém. Olha essa palavra. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. Levante suas duas mãos. Diga assim para o teu ouvido ouvir.
para o inferno ouvir. E para Deus ver que você confia nessa palavra. Essas palavras foram de João Batista. Ele está se referindo ao ministério de Jesus e ao nosso ministério. Diga assim: o Espírito Santo, que habita em mim, não tem limites, é sem limites. Diga: Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Diga: Ele tem todo o poder, no céu e na terra. Poder de criação, poder de chamar à existência aquilo que não existe, poder de realizar milagres, curas, sinais e maravilhas. Diga: sem limites, sem limites, sem limites. Diga: aleluia. Não limite o Espírito Santo. Ele é ilimitado. E para todas as promessas de Deus, nós temos em Jesus Cristo o sim e o amém. O sim e o amém. Diga o sim e o amém. Sim e o amém. Diga o sim e o amém. Deixa eu te dizer duas coisas antes de orar. Nunca se esqueça que uma vida no poder do Espírito Santo, uma vida sem limitações no poder do Espírito, uma vida extraordinária, não está restrita para um pequeno grupo de pessoas. Ela é para todos os filhos de Deus. Amém? É para todos os nascidos do Espírito. É para todos que se movem no Espírito. É para todos que são revestidos com o Espírito. É para todos que são ungidos com o Espírito. É para todos aqueles que se deixam governar pelo Espírito de Deus. Não importa o teu berço, não importa quem você foi, nem quem você é, não importa a tua profissão. Importa se você confia na graça e no poder de Jesus Cristo. Diga amém. Uma vida linda de milagres sobrenaturais. Uma vida ilimitada em Deus. É possível por causa da morte e ressurreição de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Para concluir, quero te convidar a se colocar em pé.